Você já se perguntou como era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo no Antigo Testamento? Você já imaginou como seria entrar na presença de Deus em uma tenda sagrada no meio do deserto? Você já quis saber o que significavam os objetos e os cultos de adoração que eram feitos nesse lugar? Se sua resposta for sim, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos começar. Hoje vamos falar sobre o tabernáculo, o santuário móvel construído por Moisés juntamente com o povo israelita, seguindo as orientações e vontade de Deus. Baseado na Bíblia Sagrada e na tradição judaica, vamos ver como ele foi constituído, quais eram os seus elementos e o que eles representavam. Vamos aprofundar o conhecimento sobre um lugar de adoração, símbolo de fé e obediência a Deus, onde ele se revelava, se relacionava e se reconciliava com seu povo. Por isso, peço que você se inscreva no canal e deixe um like para ajudar na divulgação desse trabalho. O tabernáculo, uma construção sagrada e portátil que os israelitas fizeram quando andavam pelo deserto, tinha grande valor espiritual para o povo de Israel. Era o lugar onde eles louvavam, adoravam, faziam cultos e ofertas a Deus, e onde ele se fazia presente no meio de seu povo. Moisés, debaixo da orientação de Deus, construiu o tabernáculo junto a todo o povo de Israel. Foi uma construção coletiva. Todos se empenharam e trabalharam para a sua construção. Os construtores-chefes do santuário foram Bezalel e Aholiabe, dois homens que Deus escolheu e capacitou com sabedoria e habilidade para fazer toda a obra. Eles foram ajudados por outros homens sábios que receberam dons do Espírito Santo para fazer outros itens que também seriam utilizados. O tabernáculo ficou pronto um ano depois da saída do Egito e foi consagrado por Moisés. O tabernáculo era uma tenda grande e retangular, feita de várias camadas de tecidos presos em colunas de madeira cobertas com metais preciosos e peles de animais. Ao redor da tenda tinha um pátio retangular, cercado por mais tecidos e colunas. Dentro da tenda tinha duas partes. O lugar santo era o lugar onde os sacerdotes entravam todos os dias para fazer o culto a Deus, oferecendo incenso, pão e azeite. Dentro do lugar santo havia 3 utensílios: o candelabro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. O candelabro de ouro era um castiçal com 7 braços, cada um com uma lâmpada em forma de taça. As lâmpadas eram alimentadas com azeite puro e ficavam acesas continuamente, iluminando o lugar santo. O candelabro de ouro ficava do lado esquerdo de quem entrava no lugar santo. Pôs o candelabro na tenda do encontro em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Êxodo capítulo 40, versículos 24 e 25. A mesa dos pães da proposição era uma mesa de madeira coberta de ouro, onde ficavam 12 pães que representavam as 12 tribos de Israel. Os pães eram trocados a cada sábado e só podiam ser comidos pelos sacerdotes. A mesa dos pães da proposição ficava do lado direito de quem entrava no lugar santo. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Êxodo, capítulo 40, versículos 22 e 23. O altar do incenso era um altar pequeno de madeira coberto de ouro, onde os sacerdotes queimavam incenso 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. O incenso era uma mistura de especiarias aromáticas que produzia uma fumaça perfumada, simbolizando as orações do povo subindo a Deus. O altar do incenso ficava na frente do véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Êxodo capítulo 40, versículos 26 e 27. O Santo dos Santos. O Santo dos Santos era a parte mais sagrada do tabernáculo, onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira coberta de ouro, que continha as tábuas da lei, um vaso de maná e mais tarde guardou também a vara de Arão que floresceu. Colocou também as tábuas da aliança na arca,
Fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Êxodo capítulo 40, versículos 20 e 21. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano no dia da expiação, para aspergir o sangue do sacrifício sobre o propiciatório e interceder pelo povo. O Santo dos Santos era separado do santo lugar por um véu bordado com figuras de querubins. O dia da expiação era o dia mais sagrado do ano para os israelitas, também chamado de Yom Kippur, que significa Dia das Coberturas. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do tabernáculo ou do templo, onde ficava a Arca da Aliança. O dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, entre setembro e outubro. Era um dia de jejum, arrependimento e reconciliação com Deus. No átrio, a parte de fora do santuário, ficavam a pia de bronze e o altar do holocausto. A pia de bronze tinha o formato de uma grande bacia e era onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, antes de iniciar os trabalhos do tabernáculo. Ela ficava entre o altar do holocausto e a porta do santuário. A pia de bronze simbolizava a purificação e a santidade dos sacerdotes, que deviam estar limpos para servir a Deus. O altar do holocausto era um altar de madeira coberto de bronze, onde os animais eram sacrificados pelos pecados do povo. Ele ficava perto da entrada do átrio, pátio que cercava o tabernáculo. O altar tinha 4 pontas, chamadas de chifres, onde o sangue dos sacrifícios era aspergido. Quando o tabernáculo ficou pronto, ocorreu um evento de grande significado. Moisés, seguindo as instruções de Deus, mandou montá-lo e em seguida o consagrou. No dia da consagração, Moisés também ungiu todos os utensílios com óleo sagrado, pois eles serviam unicamente para os serviços a Deus. Além disso, ele realizou a purificação dos sacerdotes, preparando-os para os rituais e sacrifícios que seriam conduzidos no tabernáculo. O ponto culminante desse evento foi a manifestação da presença de Deus. A nuvem da glória de Deus cobriu o tabernáculo e encheu o santuário. Deus havia aceitado a construção como um lugar onde sua presença divina residiria e onde os israelitas poderiam adorá-lo. Quando os israelitas chegavam em um determinado lugar e montavam o acampamento, ele era organizado sempre da mesma maneira. As tribos se organizavam em torno do tabernáculo em 4 grupos de 3, formando os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Cada grupo tinha uma tribo principal, que liderava as outras 2. A composição ficava assim: ao leste ficava o grupo da bandeira de Judá, que era a tribo mais numerosa e a mais importante. Judá era a tribo de onde viria o rei Davi e o Messias prometido. Junto com Judá ficavam as tribos de Issacar e Zebulon, que eram seus irmãos por parte de mãe, Lia. Esse grupo era o primeiro a partir quando o tabernáculo era desmontado. Ao sul ficava o grupo da bandeira de Ruben, que era o filho mais velho de Jacó, mas que perdeu a primogenitura por causa do seu pecado. Junto com Ruben ficavam as tribos de Simeão e Gade, que eram seus irmãos por parte de mãe, Lia e Zilpa. Esse grupo era o segundo a partir quando o tabernáculo era desmontado. Ao oeste ficava o grupo da bandeira de Efraim, que era o filho mais novo de José, mas que recebeu a bênção da primogenitura de Jacó. Efraim era a tribo mais poderosa do norte e a rival de Judá. Junto com Efraim ficavam as tribos de Manassés e Benjamim, que eram seus parentes por parte de pai, José e Raquel. Esse grupo era o terceiro a partir quando o tabernáculo era desmontado. Ao norte ficava o grupo da bandeira de Dan, que era o filho de Jacó com Bila, a serva de Raquel. Dan era uma tribo guerreira e aventureira, mas também envolvida com a idolatria. Junto com Dan ficavam as tribos de Asser e Naftali, que eram seus irmãos por parte de mãe, Bila e Zilpa. Esse grupo era o último a partir quando o tabernáculo era desmontado. Essa era a forma como as tribos de Israel se organizavam em torno do tabernáculo,
seguindo as instruções de Deus. Essa organização mostrava a ordem, a harmonia e a unidade do povo de Deus, que tinha o santuário de Deus como o seu centro e o seu foco. Depois que o povo de Israel chegou à Terra Prometida, o tabernáculo ficou em vários lugares, conforme relatos bíblicos. Primeiro, ele ficou em Gilgal, onde Josué celebrou a Páscoa e circuncidou o povo. Depois, ele foi levado para Siló, onde ficou por cerca de 300 anos, durante o período dos juízes. Em Siló, o santuário era o centro da adoração e da consulta a Deus. Foi lá que Samuel serviu como sacerdote e profeta e que os filisteus capturaram a Arca da Aliança. Mais tarde, o tabernáculo foi transferido para Nobe, onde Davi recebeu o pão sagrado e a espada de Golias do sacerdote Aimeleque. Depois ele foi para Gibeon, onde Salomão ofereceu 1000 holocaustos e recebeu a visita de Deus em sonho. E ficou em Gibeon, até Salomão construir o templo em Jerusalém, onde ele colocou a Arca da Aliança no Santo dos Santos. O destino final da estrutura sagrada não é mencionado na Bíblia, mas alguns estudiosos acreditam que ele foi guardado no templo ou destruído pelos inimigos de Israel. Os israelitas usaram o tabernáculo por cerca de 486 anos, desde 1445 a.C. até 959 a.C., antes da construção do templo em Jerusalém. O tabernáculo tem uma importância simbólica muito grande para o povo de Israel até os dias de hoje, tanto que uma réplica exata em tamanho real pode ser encontrada no extremo sul de Israel, nos arredores do Monte Sinai, no Parque Tina. Lá, os visitantes podem contemplar a incrível construção e ter uma noção exata de como ele era e como funcionava. A réplica foi construída seguindo minuciosamente as dimensões descritas na Bíblia. Em última análise, a diferença entre o tabernáculo e o Templo de Jerusalém era principalmente o tamanho, a forma e a localização. O tabernáculo era uma tenda móvel e simples que acompanhou o povo de Deus durante toda a sua jornada pelo deserto, rumo à Terra Prometida. Já o Templo de Jerusalém, construído por Salomão, era um edifício fixo e suntuoso que expressava a glória de Deus na terra. O tabernáculo foi o coração das 12 tribos de Israel durante séculos. Representou para os israelitas muito mais do que uma simples tenda ou um lugar de culto. Ele era a verdadeira presença de Deus em meio a seu povo, representava a fidelidade à aliança, a graça, a misericórdia, a glória e a majestade de Deus. O tabernáculo foi um símbolo da relação especial que Deus tinha com Israel, e também uma sombra da realidade que se cumpriria em Jesus Cristo, o verdadeiro templo de Deus.